Pergunta 5, aquela que hoje nós começamos a estudar. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos sobre a existência de Deus? Primeiro, Kardec está propondo uma questão. E ele está afirmando. Ele não está dizendo, será que todos os homens têm um sentimento intuitivo da existência de Deus? Não, não está perguntando isso. Ele está propondo a questão. Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Os espíritos poderiam responder a Kardec, não é? Você está me afirmando que os homens têm um sentimento intuitivo de Deus, mas quem disse para você que é assim? Ou seja, a sua premissa desse raciocínio lógico, essa sua premissa está falsa. Está falsa. E se ela está falsa, o que acontece? Você não pode chegar a um raciocínio e uma conclusão verdadeiras partindo de premissas falsas. Então, o mundo espiritual poderia tê-lo alertado, mas ao contrário, os espíritos não fizeram isso. Por quê? Porque consideram que essa afirmativa de Kardec é correta. Todas as pessoas carregam instintivamente um sentimento de que existe uma força poderosa. E cada um chama esta força do que queira. Alguns não estão abertos para chamá-la de Deus. Então, alguns dizem que é obra da natureza, que são as forças cósmicas, que são outras coisas e chamam de outros nomes. Não há problema. Mas desde o primórdio da raça humana, esta ligação, pelo que Kardec pergunta, parece ter sido marcante em todos os caminhos. Então, em vez de os espíritos censurarem o raciocínio de Kardec, eles não o fazem. Kardec afirma isto e os espíritos respondem. Alguém aqui não tem ideia, ou não tem, mesmo que não acredite em Deus, da forma como nós costumeiramente temos uma relação. Muitas pessoas não acreditam em Deus, mas é este Deus de religiões, esse Deus de igrejas, não é? Muitas pessoas passam por decepções emocionais, decepções religiosas, filosóficas, e então passam a duvidar desses deuses que estão pendurados nas paredes, ou das instituições que se organizaram para defender certas ideias, teístas com objetivos, assim, pouco elevados. Isto tudo faz parte de um processo de amadurecimento. E é indispensável que as pessoas, ao amadurecerem a respeito da ideia de Deus, possam ter o direito, inclusive, ter o direito de não crerem da forma tradicional, não é? Do modo como a maioria crê. Agora, isto não significa que esta crença não possa estar ligada a um outro conceito. Ele não acredita no Deus da igreja, das igrejas. Não acredita naquela imagem que muitos reverenciam. E, às vezes, os que estão ao seu lado dizem, mas você é uma pessoa descrente. Não, diz este indivíduo. Eu só não acredito no mesmo Deus que você, mas eu acredito numa força que governa a vida. Eu acredito em alguma coisa que exista, é do meu jeito que eu acredito. Então, alguns dizem que não têm uma crença em Deus, querendo dizer que não estão ligados a religiões tradicionais. Mas instintivamente, intuitivamente, interiormente, acabam todos os homens reportando-se a alguma origem.
E é esta origem que o mundo espiritual confirma quando Kardec pergunta o que perguntou, ao invés de censurá-lo, não é? Alguém aqui já teve algum questionamento a respeito da questão da divindade, de acreditar em Deus de uma forma ou de outra? Ao longo da sua vida, passou por alguma crise emocional, crise teológica, vamos dizer assim? Levanta o braço se alguém já enfrentou este problema deste tipo. Vamos lá, Danila, fala pra gente aí o que aconteceu. Se você, não precisa dar detalhes, mas o que levou você a ter essa dúvida? Bom, a dúvida ela começou desde cedo, né? Desde a infância, em que o raciocínio começou a conflitar com o que estava acontecendo, principalmente quando eu entrei na escola, né? Certas matérias, né, né, do criacionismo, com, né, a teoria de Darwin, aí já começou a entrar em conflito. Então eu falei, pô, eu tenho que jogar meus livros fora, então o que eu sigo, né? A escola ou na época eu estava fazendo, né, um catecismo? Então, são certas coisas que começaram a conflitar naquela época, e que o raciocínio não... E aí eu cheguei a... Falei, mas que caminho eu seguir, né? Que caminho tomar? Então, é um dos conflitos que começaram naquela época. Então, a gente está vendo que a Danila teve um conflito do quê? Um conflito de visão religiosa de igreja, que ela fazia o catecismo, e depois, ao mesmo tempo, na escola, aprendia uma outra questão, entendendo a evolução por um caminho mais claro, um caminho mais lógico, né? Vamos lá, Giane. Começou a surgir quando eu era muito católica, né? Frequentadora, era praticante, como diz, né? E dando catequese e tudo, as crianças mesmo faziam perguntas e essa materialização de Deus começou a ficar complicada para eu explicar, até mesmo para crianças, né? Você já não entendia muito para você mesmo, ainda tinha que explicar para as crianças. Exato. Que criança... E daí tinha que passar um Deus materializado. Então, daquele velhinho, uma imagem assim, que para mim, adulta, já não fazia sentido mais. Sim. Então, eu queria me espiritualizar e não materializar Deus. Certo. E não conseguia. Naquela religião que eu estava, não conseguia isso. Então, foi quando eu passei a não acreditar mais. Em nada acreditava nessa força cósmica, numa inteligência, mas mesmo assim, por muito tempo, não conseguia desassociar desse Deus material, desse Deus homem, Senhor, que eu tinha que respeitar, tinha que temê-lo. Então foi um conflito grande até começar a entender, ter outra ideia de que não é assim, que é uma força, uma inteligência. Mas mesmo assim, hoje, quando fala Deus, a primeira imagem ainda que vem na minha cabeça é de um senhor. Tá vendo? A gente vai impregnando nossa ideia, né? A forma, pensamento fica lá marcado como uma coisa bastante recorrente. E leva tempo, o raciocínio para trabalhar com isso tudo custa um pouco. Quem mais? A nossa irmã? É Vera. Vera. Então, a minha família, ela é bastante religiosa. Mas eles são crentes, a maioria dos meus irmãos evangélicos. Então, sempre aconteceu o conflito de ideias, assim, né? O fato da gente discutir religião na minha casa vira briga, sabe? Porque é uma imposição. Eles não aceitam que você questione formas diferentes de você ver tudo e tal. Então, eu acabei, nesse sentido, me afastando da religião. Né, completamente. Então eu me considerava ateia. Aí eu tive uma perda, eu fiquei viúva, né? Então nesse período eu sofri muito e fiquei assim mais descrente ainda, né? Até que eu conheci o José e ele foi me trazendo para cá e tudo e tal e me ajudou bastante. Na verdade, no começo eu ouvia e nada fazia sentido para mim. E agora, depois que eu venho acompanhando os estudos na quarta-feira, mesmo ouvindo na quinta-feira, não fazia muito sentido só receber o passe, né? E agora que eu estou começando a entender um pouco melhor, e agora que eu estou caminhando mais. Sim. Patinando menos, né? Agora que Deus já não é tão misterioso assim, não é? José, você passou por isso ou não? Mais ou menos, né? Na minha adolescência eu era um cara católico, extremo, praticante também.
ao ponto do padre achar que eu tinha vocação para ser padre. Me mandou para o seminário, passei lá 15 dias no seminário e lá eu fiz muitas perguntas. Já foi diplomado padre também? Não, lá fiz muitas perguntas que eu não entendia. E o que o padre me respondeu foi o seguinte: olha, quanto mais você acreditar no que te parece impossível, maior vai ser sua fé, né? E mais Deus vai gostar de você. Quer dizer, isso para mim foi um balde de água fria a hora de sair fora do seminário, né? E a partir daí comecei a procurar várias outras religiões. Quer dizer, o conselho era que você devia aceitar cegamente, Exato. sem ficar perguntando, porque essa sem era questionar. A prova de fé que você dava, não é? Essa era a prova de fé, Tá. exatamente. Aí até o momento que realmente acabei não acreditando em mais nada, né? E passei um bom tempo procurando uma religião e tal. Até que vim parar aqui no Espiritismo, né? Junto com minha mãe, e aí realmente me encontrei aqui. Aqui eu consigo as respostas. A sua mãe era espírita? Ela é espírita. E você não seguiu os conselhos da sua mãe, pelo visto? Então. Não seguia. Tá vendo? E isso é muito bom, isso é muito bonito, porque muitas pessoas vão dizer, ele ficou espírita porque a mãe era espírita, o pai era espírita, foi obrigado a ser espírita. Não é. O ser humano, ele tem que procurar os seus caminhos. E o Cristo não exige de ninguém aquilo que a pessoa não esteja preparada para dar. A experiência em outras religiões, ela é muito rica. E as pessoas que estão bem nessas religiões, o próprio Kardec explica isso, a doutrina espírita não é uma doutrina que foi trazida ao mundo para tirar das pessoas a fé que elas possuam e que já lhes baste, nas crenças religiosas que elas estão vivenciando. Não. A doutrina espírita é um poderoso ajudante para aqueles que, tendo alguma religião, não estão contentes com aquilo. E estão querendo entender outras coisas que aquela religião não responde. Por isso que é importante que as pessoas entendam. E é isto que em algumas correntes filosóficas, religiosas especificamente, faz com que elas tenham medo do espiritismo. Porque o medo dessas pessoas, que estão acostumadas a prender os outros pelo cabresto, é que estas pessoas percebam que elas não precisam estar presas como bois, atadas ao que os outros explicam. A doutrina espírita dá liberdade para que você possa pesquisar, pensar, perguntar, ir atrás. E isto é uma das belezas da capacidade de entender as coisas de Deus. Nós sempre falamos para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, não acreditem em nós. Procurem, porque o que nós estamos falando, nós procuramos, nós encontramos. Para que nós tenhamos uma ideia do que é o raciocínio lógico, é muito simples. Proposições verdadeiras produzindo a certeza do resultado. Não é? Então você tem o homem é um animal racional, uma proposição. É verdade ou mentira? O homem é um animal racional. É verdade ou mentira? É verdade. José é homem. É verdade ou mentira? É verdade. São duas verdades. Naturalmente decorre uma outra. Qual é? José é racional. Ou, se quiséssemos, poderíamos inverter. O homem é o animal racional. José é racional. Logo, José pertence à raça humana. José é homem no sentido de estar inserido no contexto da raça, da espécie humana. Quando você tem esse tipo de raciocínio, você tem o resultado preciso, certo, indubitável. São premissas verdadeiras que dão uma conclusão verdadeira. É este o axioma, este é o raciocínio que a doutrina espírita utiliza nesses processos da divindade, não é? Então vamos ver a resposta da pergunta número 5. Que consequência se pode tirar? Porque Kardec está afirmando, está dizendo, desta minha afirmativa, o que decorre? Qual é a consequência disto? Que consequência se deve tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? A resposta dos espíritos.
O que você deve concluir disso é que Deus existe. Deus existe em função desta intuição natural. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? Se não houvesse uma causa que produzisse nos espíritos encarnados, em todas as épocas da humanidade, um sentimento de que há uma força superior, este sentimento teria se embasado no quê? Em nada? Coincidentemente em nada? É ainda uma consequência do mesmo princípio de que não há efeito sem causa. Não há. É muito comum que as crianças, depois de determinada idade, cheguem para o pai, cheguem para a mãe e perguntem: como é que eu nasci? Não é? Todos os pais e mães vão enfrentar essa pergunta. Como é que eu nasci? E se ele não fez, ainda vai fazer. Já fez, é. Já fez, Gustavo? Então. E então o que acontece? A criança está meditando, está raciocinando. Meu pai é grandão, mas já foi pequenininho. Vê fotografia. Aí fica conhecendo a avó, conhecendo o vô. Ah, o pai dele, a mãe dele é meu avô, minha avó. Ah, ele nasceu dela. Aí ele vê uma mulher grávida. O que aquela mulher comeu uma melancia? Por que ela está gorda daquele jeito? Ela vai querer saber por que aquela pessoa está com aquela barriga protuberante. A criança, ela vê, ela quer saber. Então, ora, é que lá dentro tem um bebê. É dali que eu também vim? Então. A criança faz o raciocínio para entender de onde veio o seu corpo. E agora? Vamos esquecer do nascimento físico. Vamos querer agora então descobrir de onde nós viemos. Não adianta você dizer: eu vim do meu pai e da minha mãe, que veio do pai e da mãe dele, que vieram do pai e da mãe, do bisavô, do trisavô, do tratavô. Mas e quem deu origem a tudo? Como surgem os espíritos? Ah, eu acho que carne é carne e espírito continua vivendo. Então, e quem criou o espírito? De onde veio? Efeito de uma causa. Por isso é que é intuitivo todos os homens e mulheres buscarem em algum lugar uma explicação para isso. Agora, Kardec não fica contente com essa resposta. E logo a seguir, na pergunta 6, ele quer saber: bem, este sentimento íntimo que todos nós temos da existência de Deus, não seria o fato da educação e o produto das ideias adquiridas? Ah, olha lá Kardec botando os espíritos na parede. Ora, minha família era católica. Vocês todos que foram aí da igreja sabem disso. Vocês aprenderam que existe o Papai do Céu, que existe Deus. Todo mundo aprendeu isso. Os da civilização ocidental têm as suas crenças. Os da civilização oriental têm outras modalidades de crer em outros deuses. Mas a gente aprende estas coisas. Muitos poderão dizer, e Kardec também está dizendo. Este sentimento inato, portanto, esse sentimento que todo mundo acredita que tem Deus por detrás de tudo, não foi uma coisa que a gente aprendeu, ao invés de ter sido uma intuição do Criador? O que vocês acham? Foi ou não foi? A gente pode aprender que Deus existe? Pode ou não pode? Pode, claro. Tanto que quem vive no Oriente aprende que ele se chama Jeová, que ele se chama Javé, que ele se chama Maomé, ou outros nomes, Shiva, Vishnu, né, na Índia. Quem vive no Ocidente chama ele de outros nomes, de Deus. Outros dizem que Jesus é Deus, então chama de Jesus de Deus, ou Deus de Jesus. Ou seja, nós aprendemos certas coisas. Então, a princípio, isto é uma realidade. Poderíamos ter aprendido que Deus existe porque nossos ancestrais nos ensinaram. Isso poderia ser um erro. E se eles estivessem errados? E se isso foi uma ideia que foi passando e nunca ninguém quis saber onde é que ela surgiu e todo mundo foi copiando?
é como erro na internet. Já viram? A coisa mais fácil de você descobrir é erro na internet. Então, ao falarmos de Deus, o que acontece? Pode haver, ao longo desses milhares de anos, alguém que tenha engolido isto e repetido. Já viram aquela história de que tanto falar mentira, a mentira acaba se transformando em verdade? De tanto repetir a mentira, ela acaba se tornando verdade, não é? Por causa da aceitação irracional das coisas. Kardec sabia disso. Kardec era um pensador, um filósofo, um homem lúcido. Portanto, ele está dizendo aos espíritos, será que esse negócio de a gente aguentar essa história de Deus não é porque a gente aprendeu isto dos outros? Não é fruto de um ensinamento que nos foi passado? Para que vocês entendam que não se trata de uma brincadeirinha, o Livro dos Espíritos. Não é uma ação entre amigos. Não é uma rifa intelectual. Eu te falo, eu te elogio e você também me elogia. A gente vai fazer um Livro dos Espíritos lindo. Kardec põe as coisas, as claras. Ele quer saber. Aí vejam o que os espíritos respondem. Vamos lá, pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto das ideias adquiridas? Resposta dos espíritos. Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam este sentimento? Os espíritos raciocinam. Os espíritos são inteligentes. Os espíritos observam com a mesma ou com uma acuidade mais profunda do que a de Kardec todas as coisas. E o que eles estão dizendo aqui? Quem não foi ensinado pela civilização, se a crença em Deus fosse decorrência da civilização, não deveria essa criatura que não foi plasmada pela civilização acreditar em Deus. Mas o que é que nós observamos? Hein? Onde se manifestam as primeiras e as mais profundas e puras crenças em Deus? Em quem? Nos índios, nos povos primitivos, nas pessoas que não tiveram uma sociedade para embasar culturalmente essas crenças. Voltemos ao homem troglodita, para os quais Jesus nunca aparecera. Jesus ainda não existia como uma construção da vida. Não havia encarnado. Voltemos aos seres primitivos e vamos encontrar neles o quê? Rituais religiosos que os ligam a forças superiores. Cantam para os deuses, dançam para os deuses. Se vocês observarem na evolução do pensamento, vão encontrar uma fase na humanidade que se chama fetichismo. Na fase fetichista, o homem está ligando todas as coisas que acontecem a uma divindade. E esta divindade, ele não entende como funciona, mas para ele é poderosa. Porque ele depende. Ela pode destruí-lo. Ela faz gelar a terra e aquecer a terra depois. Ela faz chover, ela dá as descargas elétricas na natureza. O homem não podia fazer isso. Quando conseguia lascar uma pedrinha lá para fazer uma faquinha, não entendia como fazer o fogo. Mas encontrava o fogo, depois das tempestades, nos raios que derrubavam árvores, que se incandesciam e eles podiam colher as brasas. Eles sabiam que não foram eles que fizeram aquilo. Então, encontramos em todos os povos, nos períodos anteriores à civilização, referências, relações com deuses que eles interpretavam da sua maneira, mas com forças. Que no começo eles queriam comprar, queriam ser amigos, ficavam dando presentes, faziam rituais para agradar, não é? Alguém os ensinou? Havia civilização antes para ensinar os filhos dele que existia Deus, o Criador das estrelas. Não sabiam nem onde estavam. Não sabiam, achavam que a Terra era um grande campo, não é?
Até as grandes navegações, a terra era um pires. Não é verdade? E as pessoas tinham medo. O povo leigo, não é, nessas questões, nesses estudos, tinha receio de entrar num barco e sair navegando na direção do poente, porque em determinado momento ia acabar o mar e eles iam cair do pires. A terra era chata, a terra era plana, e olha, custou para convencer o povão de que a terra era uma esfera. E eles interpretavam, olha, fica vendo o navio, ó. O navio está indo. Daqui a pouco você começa a ver o navio ficar menorzinho, mas ele ainda não desapareceu, ele fica menorzinho. Aí você já não vê mais o casco do navio, você começa a ver só as amuradas, as velas, o resto do navio. Como é que é possível isso acontecer? Se a terra é reta, se é plana, você ia ver ele ficar menorzinho, mas ia continuar vendo o navio inteiro. Mas isso só acontece porque a terra é curva. Então, né, o casco vai se escondendo na curvatura, enquanto que o velame continua sendo visível. Olha, mas eu não sei não, dizia o leigo que não estudava. Mas isso pode ser qualquer outra coisa. Custou para o homem entender e aceitar que a terra era uma esfera. Coisa que é óbvia para nós, não é? Nos dias atuais. Então, observemos a resposta dos espíritos. Se isto fosse uma verdade, como se explicaria então a relação dos selvagens com Deus? Relação essa que eles não aprenderam de ninguém. Você vai aos aborígenes australianos e eles têm uma relação com Deus. Você vai aos Hopis dos Estados Unidos e eles têm uma relação com Deus, que eles pegam dos seus ancestrais. Você vai aos índios da África e eles têm uma relação com Deus. Você vai aos babilônicos, aos seres que viveram nas civilizações caldeias, sumérias, e eles têm relação com Deus. Vai aos egípcios. Períodos pré-civilizatórios. O que são as pirâmides, se não, como se está constatando, momentos de elevação de uma nação toda a uma relação com um ser superior. Túmulos que garantiam ao faraó, que era considerado um deus, voltar para casa, subindo a escadaria, como eram primeiro as mastabas, pequenas salas feitas de barro ou de tijolos de barro, que se colocavam umas sobre as outras, como se fossem degraus. Daí ter surgido a pirâmide de degraus do faraó Djoser, que ainda existe até hoje, uma das menos atingidas pelas intempéries, pela causticidade do calor do Egito. E depois, então, construindo a pirâmide, de maneira tradicional, como um processo de levar o homem a um ser superior. Encontramos isto em todos os lugares. Se você sair daqui e vai para a floresta amazônica, você vai encontrar tribos indígenas que têm relações divinas. E não é novidade que ao lado do pajé, ao lado do cacique, sempre havia um pajé que também tinha muito poder. O cacique mandava na tribo, mas o pajé dizia se estava na hora de mandar ou não. Se eram favoráveis ou não. Stonehenge. Uma construção megalítica de tempos muito recuados, com as orientações dos pontos cardeais, com uma construção com referências à natureza celeste, às estrelas, mostrando a ligação do homem com rituais divinos, que eles explicavam da sua maneira. Mas o que move uma pessoa ou um povo a construir, a transportar de longas distâncias blocos de pedra que pesam 30, 40, 50 toneladas? Você não vê no centro espírita carregando um livrinho que pesa 500 gramas, porque, hoje eu não vou não. Mas imaginou levar
milhões de blocos de pedra para construir as pirâmides, para construir estes monumentos que estão hoje lá na Inglaterra. Ou seja, a relação do homem com Deus, ela é muito mais abundante antes da civilização do que depois que o homem começou a ensinar um para o outro que Deus existia. Que devia ter Deus, ou um homem forte lá em cima, cavalga com os raios na mão, chicote na outra. Mas os espíritos continuam, além dessa resposta, dizendo o seguinte: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal. E não existiria como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber este ensinamento. Se nós encontrássemos apenas nos países aculturados, desenvolvidos, de determinada época para frente, a noção divina estabelecida, poderia dizer que se trata de um ensino. Mas, ao regredir na história humana, você vai encontrar simbolismos ligando o homem a Deus em todas as religiões, em todas as regiões da terra, em todos os povos. Como explicar isso? Se vocês observarem uma obra muito preciosa a respeito dessas visões do passado, se chama O Poder do Mito. O autor é um das autoridades mais consagradas no estudo, na interpretação dos mitos da humanidade. Joseph Campbell, não é Caldwell não. Joseph Campbell é o autor desta obra, O Poder do Mito. E através do mito, ele explica, ao longo da história humana, a relação do ser humano com a divindade, que foi traduzida em historinhas, que foi colocada em representações. Vemos os gregos fazendo seus céus, seus deuses, deuses que se misturam com os homens, deuses que se contaminam dos vícios humanos, que traem, que são degolados, que são assassinados, que são infiéis e que da sua infidelidade nasce um semideus, coisas assim. O Poder do Mito de Joseph Campbell é muito rico para entendermos isso. Como a divindade está entranhada no modo de ser natural das criaturas. Então, se isso fosse apenas o produto de um ensinamento, ele não seria assim universal em todos os povos, em todas as regiões da Terra e em todas as épocas. Só pode ser deste jeito porque é a expressão de uma verdade que todos os seres humanos carregam dentro deles e que querem expressar de alguma forma, querem exprimir de algum modo, nas diversas épocas da humanidade.